Fala, rapaziada, tá começando mais um podcast da XN Max e hoje eu tô aqui com ele, que é ex-jogador, mas eu não gosto de chamar de ex-jogador não, que eu acho que é sempre jogador, uma vez jogador é pra sempre jogador, que eu tenho certeza que você bate uma bola ainda. Pedrinho, atualmente comentarista aí no Grupo Globo, tá indo pra Copa do Mundo, já fez a mala? Tô fazendo. Tá fazendo. Quantos dias vocês ficam viajando? 30 dias a gente fica lá, né? Mais ou menos 31 dias, né? Mas o bom é que usa muito uniforme, né? Então tem que levar pouca roupa, né? Mas como... Primeiro, um prazer estar aqui com você. Já saímos falando. Aqui a gente tava tricotando antes de começar, na verdade. Que é bom pra caramba. Um grande beijo pro Xande, que não tá aqui. A gente usa muito, né, o material da reportagem, né? Mas também eu acho que a gente vai ter alguns diazinhos de folga para curtir, né? Apesar que é pequenininho, Doha, né? Não tem muita coisa. Não tem muito o que fazer, né? Não tem. Não, então já que a gente começou falando de Copa, já vamos falar se tá indo viajar agora. Saiu aí a lista da convocação. Primeiro, você acha que o Brasil vai ganhar? Tem chance de ganhar? Tem chance. E vendo os 26 convocados. Então, o Brasil é uma das seleções favoritas, né? Eu acho que tem um dos principais jogadores do mundo, né? Que é o Neymar, que pode ser um grande diferencial. E tem algumas outras seleções que têm um coletivo muito forte, que tem jogadores especiais também, mas que, pela idade, podem não fazer tanto a diferença como o Neymar ainda pode. O Messi, por exemplo, já tem um pouquinho mais de idade. Gente, mas Daniel Alves, olha só, vamos deixar abaixo. O que você achou aí de Daniel Alves? Então, ele está com 38 ou 39? 38, mas tem o Thiago Silva, que é titular da seleção brasileira, que também tem 38. Só que o Thiago Silva joga numa grande equipe, né? E está em atividade. Aquela, eu tô falando que eu não entendo nada de futebol, mas fica foi uma boa pergunta, porque o Dani, assim, ele saiu do São Paulo, foi para o Barcelona novamente, e do Barcelona ele foi para o Pumas, do México, onde ele parou de jogar, já tem um tempo, acho que a última partida dele foi em setembro, e ele está só no Barcelona para manter a forma, né, nesse período para a convocação. Como abriu a oportunidade de mais 3 jogadores, né, a lista passou para 26, eu entendo a convocação do Tite, porque seleção ela é momento, mas ela também é processo, né? Então, como o Dani passou por diversas convocações nesse ciclo do Tite, eu entendo. Se você me perguntar, Pedrinho, mas você levaria? Não sei. Eu acho que eu teria outras alternativas. Mas para a função que ele exerce, ele entrega algo diferente que os outros laterais que estão lá entregam. Então, assim, é compreensível, não é nenhum absurdo. É uma questão realmente de escolha. Porque muita gente, né, torceu o nariz aí para essa escolha. Ele não está em atividade, sim, entendeu? sim. Ele está parado. E alguém ficou de fora que você pensou assim, nossa, fulano podia estar, devia estar? Não, eu acho que foi... Gabigol? O Gabigol, na realidade, ele tinha ganho espaço na seleção. Aí ele teve uma queda de rendimento, né? E aí ele foi perdendo um pouquinho de oportunidade. E aí no Flamengo... Deixa eu só te pedir um favor, bota só seu microfone um pouquinho mais assim. Quer voltar tudo? Não, vamos embora, isso aqui, meu filho. Aí no Flamengo, o Pedro começou a ocupar um lugar dentro do campo que o Gabigol ocupava. Então o Gabigol chegou um pouquinho para o lado para o Pedro poder jogar. E o Pedro começou a fazer muitos gols. E a qualidade do Pedro, o refino técnico do Pedro, ele é um pouquinho diferente do Gabigol. E para a seleção brasileira, um jogador com a característica do Pedro não tem. E aí acabou que o Pedro teve mais oportunidade na reta final da convocação e o Tite levou o Pedro. Mas o Gabigol participou pouquinho desse processo do Tite de renovação, de seleção. Mas não é absurdo não levar o Gabigol, como também não seria levá-lo com a lesão do Coutinho, poderia ser uma escolha também. Então vamos falar agora, depois a gente vai voltar a falar sobre você, comentarista, já falamos um pouquinho aí da Copa. Vamos falar de você, jogador. Vambora. Você, inclusive, quase foi para a Copa, mas muita calma. Começou muito novo, né, cara? Você começou com 6 anos. Isso. No Vasco. Então, o Vasco, de fato, é teu time do coração. Já era do meu pai, né? E passou para mim. Por isso que ele te colocou no Vasco, criança? Não, essa história é bem interessante. Se eu me alongar um pouquinho, você me corta. Corta mesmo, tá? Vai. Assim, o Vasco, por acaso, ele foi fazer um jogo de futebol de salão no bairro que eu morava, em Vista Alegre, numa quadra. E Vista Alegre aqui no subúrbio do Rio, né? Subúrbio. E aí, faltavam jogadores daquela faixa etária. Era de 7 e 8 anos. Eu só tinha 6 anos.
Só que a galera que me conhecia lá, que eu brincava com os adultos, falou assim, porra, tem um moleque lá que joga pra caramba. Chama ele lá. Você já jogava, tipo, em jogava casa? Jogava na rua, assim, sim. Tá, com os Aí amigos. quando os mais velhos iam começar o jogo deles mesmos, eu saía. Mas antes eu ficava brincando. E aí foram lá me chamar. Eu não tinha nem tênis. E aí arrumaram um tênis grandaço pra mim, Luísa. Mas você jogava o quê? Descalço? Descalço, é. Uau! E tinha muito isso de, por exemplo, o amigo tinha o tênis. Sim. Só que ele era destro e eu era canhoto. Então ele me prestava o pé esquerdo. Então eu jogava com o pé aí de vocês tênis ficavam cada um e negócio... o pé descalço, na rua. Era assim. Que maneiro. E aí só que eu fui pra quadra e arrumaram um tênis lá e meu pai encheu de algodão, porque o tênis era bem maior, né? Enchia de algodão na pontinha. Como é que a criança improvisa, né? Ainda mais não tendo recurso, é tão né, lúdico. E aí eu comecei a jogar ali naquele jogo que eu nunca tinha jogado, só jogava na rua. E quando acabou o jogo, e eu era mais novo, né? Porque era 7, 8 anos, eu tinha 6. O treinador, o seu Adamor, falou pro meu pai assim, ó, você vai levar ele pro Vasco. E aí eu comecei a ir pro Vasco. Quando eu cheguei lá, começou a competição mesmo, federado e tal. E eu não era federado. Só que a gente não sabia, não entendia esse negócio de federado ou não federado, porque eu estava indo para o banco de reservas. E aí eu não entrava nos jogos, né? Aí a minha irmã foi lá, falou, poxa, Damor, a gente é muito grato a você, só que a gente não entende disso, a gente não tem recurso financeiro para ele ficar, para trazer ele para cá e ele ficar sentado aqui e não entrar na quadra. Então, assim, a gente não tem como mais trazer ele, assim, não vai jogar, a gente vai... Aí o senhor Adamor falou para ela, ó, ele não joga porque ele não tem idade, ele só pode ser federado, registrado com 7 anos. Então eu estou trazendo ele para ele começar a sentir o ambiente. Quando ele tiver 7 anos, ele vai ser federado. E se você não trouxer ele, eu vou buscar ele em casa, porque o dia que ele entrar nessa quadra, nunca mais ele vai sair. E assim foi feito, assim, ele não precisou me levar, Sim. mas aí os pais se mobilizaram, então sempre passavam lá em casa, me dava carona. E aí começou, aí eu fiz 7 anos, fui registrado e aí passei todas as categorias de base, do futebol de salão até para ir para o futebol de campo também, todas as categorias de base do Vasco. Nossa, mãe, e aí que legal começou isso. uma história, assim... E quando é que você saiu de Vista Alegre e assim tua vida deu uma melhorada, né? Financeiramente, então, que você pôde... Eu subi para o profissional que tinha acabado de completar 18 anos. A vida é muito louca, né? Assim, porque assim... Quando chega agora as categorias são divididas por sub-15, sub-17. Na minha época era nomenclatura, então era mirim, infantil, juvenil, juniores. Você está com quantos anos? Estou com 45. Quando eu cheguei nos juniores, juntavam 3 idades. Eu era o primeiro ano. Então eu nasci em 77. Então já tinha uma galera que era o segundo ano, que estava indo para o segundo ano, que era o 76, e a galera que já era o terceiro ano, os mais velhos, 75. E como eu era convocado para as seleções de base, quando eu subi para os juniores, que era o meu primeiro ano, normalmente o primeiro ano não jogava, né? Porque tinha os mais velhos. Mas o que eu pensei? Poxa, como eu sou seleção, convocado para a seleção, no mínimo no banco de reservas eu vou. E eu nem ia para o banco. E aquilo ali foi um choque para mim, porque eu era titular em todas as categorias, ainda era titular na seleção. Aí eu cheguei em casa e falei com meu pai. Falei, pô, pai, o treinador tá de sacanagem, porque eu treino pra caramba e ele bota o mais velho. E eu estou treinando muito. Aí meu pai foi e me respondeu assim, se você estivesse treinando muito, você era titular. Então tu vai lá... dá logo uma chacoalhada, amanhã, né? Tu vai lá amanhã e treina mais do que esse muito que tu falou que está treinando aí. É isso. E aí, em menos de 6 meses, eu virei titular, fui campeão carioca de juniores e já subi para o profissional. Era para eu ficar 3 anos no profissional, no juniores. Eu fiquei 6 meses. Em 6 meses eu não era nem jogava... Virei titular e subi para o profissional com 17 para 18 anos. Se você não tivesse escutado isso do teu pai, talvez porque isso não assim, tivesse acontecido. Eu quis entrar nesse detalhe porque hoje os meninos, às vezes, eles reclamam, e como mudou a lei de registro contratual, então, quando o menino fala que está insatisfeito, que não está tendo oportunidade, a primeira coisa que os pais fazem é ir levar o empresário, falar que vai tirar do clube. Eles tiram um pouquinho o estímulo do menino de conquistar o espaço através do seu trabalho. Sim. Entendeu? E eu acho que essa pancada do meu pai me mostrou mais ou menos o que seria a vida, né? E você você chegou a morar fora, né? Depois, mas isso foi em que ano que você Eu morei fora em 2008. Pouquinho em 2005 e 2008. Arábia Saudita e Emirados Árabes. Você aposentou no futebol? Em 2009, por logo causa depois, das lesões. Né? Sim. Você me perguntou onde eu comecei a mudar um pouquinho de vida. Eu subi para o profissional em 95. Mas naquela época a gente recebia
muito pouco e salário muito tempo atrasado, tipo 6, 7 meses. Então, 95 e 96 eu já tinha 2 anos de profissional, mas muito pouco. Aí, em 97, a gente bateu o campeão brasileiro e aí eu comecei a aparecer mais forte assim, para o cenário nacional e aí comecei a ter contratos melhores. Aí, em 98, a gente foi campeão da Libertadores. Então, gente, que seus filhos, né? Agora você tem 3 filhos, né? 3. Em 98 você foi campeão e em 2000 esse jogo foi reprisado. Em 2020 esse jogo foi reprisado. Foi. E seus filhos puderam te ver jogar. Eu assim, tenho um de profissionalmente. 17, o Enzo, e Sendo tenho as campeão. gêmeas, 2 meninas, Lara e Alice, que tem 10 aninhos. O que eles acharam? Que o pai é perna de então. pau ou que o pai é bom mesmo? Eles não falam muito sobre isso, assim. Mas elas viram o meu jogo de despedida e ele também, né? Porque ele era mais velho. Mas aí elas eram muito pequenas. Muito pequenininha. Meu jogo de despedida foi contra o Ajax, da Holanda, aqui no Brasil, em São Januário. Foi em 2013. Foi um jogo festivo, mas foi bem interessante. Mas jogar mesmo, muito pouco, eles viram, né? Assim, bem pouquinho. Mas eles não falaram nada agora desse... Não acho fala, que né? O meu filho é muito envergonhado, né? Aí fala e bem ele, pouquinho. E ele joga? Não joga. Joga Nada? muito. Joga mais videogame, né? Putz, Geração... você fica chateada? Não. Eu entendo muito que... Não, mas quando ele nasceu, você não pensou, putz, meu filho vai ser um craque. Claro que não, Luísa. Sabe por quê? A geração mudou muito a forma de pensar. Mas ainda tem várias crianças que sonham em ser, né, jogador. Eu sei que é de muito futebol. mais difícil para um filho de jogador se tornar um jogador do que... Sempre tem aquela comparação, né? Um peso. E assim, na nossa época, na minha época, assim, era bola, pipa e bolinha de gude. Não tinha outras alternativas. Claro. Então, hoje em dia ele tem um leque de opção, assim, de opções para escolher, sabe? E o conflito de cobrança, divergências, essa geração ela não é tão forte para sustentar, entendeu? Então ela sempre busca uma zona de conforto. O que eu cobro dele é sempre respeito demais pelas pessoas, muito respeito, e ele encontrar um caminho que ele se sinta feliz, porque nem todos os dias você vai estar legal para fazer o seu trabalho. Mas se você trabalhar com aquilo que você ama, você vai entregar um pouco mais, né? E essas crianças todas que sonham, né, sei lá, ser um grande jogador de futebol, e não é fácil, né, se destacar e virar um craque, né, virar um Neymar, você vê, tem um... Então, Luísa, o que eu acho? Eu não acredito muito em motivação. Eu acho que a motivação ela é um temperinho num momento exato para algumas circunstâncias. Eu acredito em disciplina e depois a gente vai falar sobre questão da depressão e aí a gente vai entrar nesse... Sim, mas eu estou te perguntando só porque assim, eu tenho um irmão de 11 anos que ele, não, quero ser o jogador de futebol, sei lá, ou criador de videogames. Mas, cara, o moleque você vê que não joga pra caramba com 11 anos, entendeu? Como é que você vai explicar pra criança, não, você não joga bem não, amigão, não vai se dar bem não. Por que eu tô te falando isso? Porque, assim, muitas pessoas associam... o sucesso no futebol ao talento nato divino. Não é? Também, mas assim, se você chegar lá hoje na categoria, que na minha época era chamada de fraldinha, mas hoje deve ser sub-6, sub-7, sei lá. Se você olhar, você vai ver que é dom divino, não é treinamento. O moleque pega a bola e faz coisas absurdas, com 7 anos. Isso é dom divino. Não quer dizer que ele vai ser um grande jogador. E aí eu entro na questão da disciplina. Por que eu falo? Eu posso ter tido o talento nato, mas eu acordava às 5 da manhã, comia um pãozinho francês e tinha dinheiro ou de ida ou de volta para passagem. Eu não tinha o dinheiro da ida e da volta. Então, meu pai ia comigo no ponto de ônibus, pedia para eu passar por debaixo da roleta para eu poder ter o dinheiro pelo menos de volta. Isso eu ia de manhã. Eu voltava quase que na hora, um pouquinho depois do almoço. Normalmente, o colégio já sabia que eu era federado. Eu tinha um acordo, eu entrava sempre no segundo tempo das aulas e à noite eu voltava para treinar futebol de salão, no mesmo lugar em São Januário. E chegava em casa 10 e pouco, 11 horas da noite. Então, assim... talvez você tivesse só o talento, né? E não tivesse toda essa disciplina. Por isso que eu falo, que às vezes o menos talentoso, se ele é disciplinado, ele pode chegar muito mais longe que o talentoso. Porque o talentoso, às vezes, ele é tão diferente
que ele percebe que ele não vai precisar, ele acha que não vai precisar treinar tanto quanto o outro lá, porque ele é muito talentoso. Mas não vai virar um Neymar. Ou não vira nada. Não, eu digo, o que não é tão talentoso ou não vira nada, e disciplinado. Porque o que não é tão talentoso nunca vai virar um Neymar. Mas ele pode ser muito bem sucedido. Mas disciplinado pode ser um bom jogador. E eu te falo 200 aqui que são financeiramente numa prateleira que a gente não consegue nem mensurar e tem um talento muito abaixo de outros que eram craques. Ainda bem que você falou disso, porque eu quero falar. Isso é uma coisa que eu fico muito chocada. Salário de jogador de futebol. O que você acha? Normal. É verdade. Maravilhoso. Olha só, por que eu acho normal? Que isso? Não, você vai entender o que eu vou falar. Vai, então me explica, me convence. A gente vive aqui no Brasil num país que economicamente é muito diferente as classes. Sim. Tem milionários e pessoas passando fome. Então te causa um impacto se você fala que um jogador ganha 2 milhões de reais por mês. É lógico que para a sociedade isso é assustador. Como é que um ganha 2 milhões e o outro está passando fome? Ponto. Isso é um ponto. Isso é uma questão estrutural de governo. Tá? A questão do salário dos atletas, ninguém recebe 2 milhões por mês se ele não entrega muito para o clube. Se ele recebe 2 milhões, é porque o clube arrecada muito com ele. Seja com imagem, seja com retorno técnico, seja com títulos. Por isso que ele ganha muito. O Neymar ganha muito porque só quando ele começou a negociar com o Paris Saint-Germain, o Paris teve que parar a negociação do Paris com a TV, porque já ia valorizar 10 vezes mais os direitos de transmissão do Paris, só de estar negociando com o Neymar. Quando o Neymar vai para o Paris Saint-Germain no mercado, eu não vou saber os números agora, depois a galera pode buscar, ele dobra. Uau. Então, por isso que o Neymar recebe muito. Além dele entregar muito tecnicamente, ele vende muito o clube que ele está representando. Não, isso tudo então, dentro dessa estrutura, não me assusta. Não. O que me assusta é saber que tem gente passando fome. Claro. Não, pensando impacto, assim, realmente não assusta. E isso tudo é só reflexo, né, do tanto que o futebol é um sucesso, né? Enfim. O que você acha desse fanatismo de alguns torcedores? Você era, assim, um torcedor fanático? Como você sempre trabalhou com futebol, acho que... Não, eu era, sim. Mas, assim, o fanatismo, ele tem que ter um ponto equilíbrio, final. exatamente. Um ponto final. O que eu não acho justo, e é uma coisa que eu brigo muito na comunicação, é que quando nós, comentaristas, a gente da imprensa, quando a gente vai tratar de outros esportes, o carinho é diferente. Quando é o futebol, a gente permite muitas coisas. E isso me incomoda. E aí está atrelado também a questão financeira. Porque o jogador ganha muito e a galera acha que ele tem estrutura emocional para ouvir tudo que as pessoas querem falar. Isso é um absurdo. Ele tem estrutura para aguentar a pressão do cara ir no aeroporto e querer dar um soco na cara dele. Então, pela pessoa ganhar muito, eles acham que podem cobrar exatamente, né? Tipo, eu vou igual. Eu vou te dar um exemplo. Tem que me fugiu o nome da ginasta americana que não competiu nas Olimpíadas, que ela falou que estava com problema de saúde mental. Simone. Teve um apelo mundial e uma preocupação mundial com a saúde mental dela. Sim. Todo mundo com muito carinho. E tem que ser assim. Até o Gabriel Medina agora, Exatamente. né? Agora vamos lá. Já imaginou se o Neymar agora, antes da Copa, fala que não vai disputar a Copa porque está com problema de saúde mental? Imagina. O que iam fazer com ele? Não, massacrar o menino. É isso que eu te falo. Porque as pessoas, elas, de forma subconsciente, elas associam dinheiro a pessoa transformou. Você é milionária, então teu coração agora é uma pedra, é um gelo. Você não sofre, não tem sentimento. Não. Você não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem irmão, não tem ninguém. Você não sofre por ninguém. Você virou uma mulher pedra. Acabou, tu não tem sentimento, porque tu ganha muito. Cara, a gente não dá, é assustador. Então, o que me assusta mais é a permissão da violência. Eu não posso perder um jogo, seja ele o placar que for, em outro estado ou no meu estado, e ter que sair escoltado pela polícia porque tem centenas de torcedores querendo me bater, ou até algo a mais, ou quebrar meu carro. Isso é incompreensível e a gente normalizou. Não, e as torcidas também entre si, né, gente? Pelo amor de Deus. E olha,
A gente vai falar de saúde mental que você falou, mas eu quero falar que o Vasco, seu time do coração, subiu. Pô, quase que eu morri, né? Falou então, de coração, e você estava na transmissão. Exatamente comentando. Como é que você consegue controlar a emoção ali, né? Porque você é o torcedor, e você é o ex-jogador, e você é o comentarista. Sim. É uma outra luta que eu tenho. Por quê? Porque a galera que vai para a comunicação, e eu respeito muito isso, os que não jogaram, na questão de não revelar o clube, porque a galera meio que está ouvindo não entende, né? Uhum. Elas acham que as pessoas ali, porque tem clube, vão tratar diferente os comentários. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que me fez entrar no futebol foi a paixão por um time. Tá? E aí eu me tornei atleta de futebol. Aí eu paro de jogar e viro comentarista, eu vou falar assim, agora eu não tenho time. Por isso que desde o primeiro dia que eu entrei na comunicação, eu falei, eu tenho time. Eu sou Vasco, muito Vasco. Sim. Porque eu quero passar credibilidade que eu não preciso. É isso que é legal, você conseguir ser imparcial, passar credibilidade tendo teu time. E no jogo, antes do acesso do Vasco, de retorno para a Série A, faltavam 3 jogos. Criciúma, Sampaio Corrêa e o jogo do acesso que foi contra o Ituano. O jogo contra o Criciúma, para mim, era o mais importante. Porque, teoricamente, contra o Sampaio Corrêa, que era o penúltimo jogo, se o Vasco não ganhasse o jogo anterior e tivesse que ganhar do Sampaio, os caras iam ficar muito nervosos, era a leitura que eu tinha feito, e não ia conseguir vencer. Então, esse jogo contra o Criciúma foi um jogo dramático. E ali na transmissão, eu fiquei em prantos. E depois a gente entrava no programa. E eu entrei ainda muito emocionado. Aí, depois do jogo contra o Sampaio... Você chora aí? Não, chorei nesse jogo. Chorei muito. Porque gente, foi juro, em São João. mas é uma coisa que eu não entendo. É porque a minha história com o Vasco... Ele falando também que chora. Gente, que vocês choram? Eu fico chocada. Não, é porque assim, a minha história com o Vasco, ela é um pouquinho diferente. Não estou falando que ela é melhor do que a dos outros, nada disso. Não, mas eu você cheguei tem no uma Vasco história. com 6 anos. E o meu pai, no Vasco, tinha uma assistente social chamada Dona Glória. E ela foi lá em casa. E ela passou para a diretoria do Vasco, que tinha dificuldade e tal, e meu pai, na época, estava desempregado. E eles botaram meu pai para ser motorista de caminhão de entulho, lixo e tal. Uhum. E quando a gente chega no estádio para fazer a transmissão, eu passo em frente a um campinho, que tinha um campinho de areia, e hoje é estacionamento. Eu passo em frente a esse campinho e entro para subir para a cabine. Nesse dia... eu estava lembrando muito do meu pai. E aí, quando eu cheguei... Você já subiu emocionado. Eu já subi emocionado por quê? Porque ali, onde é um estacionamento hoje, que era um campinho, quando a gente estava treinando e o caminhão tinha que passar, não tinha espaço, porque tinha meio que o poste do refletor, ele ficava meio que dentro do campo da onde a gente treinava. Então, quando o caminhãozinho vinha, tinha que parar o treino para o caminhãozinho fazer a volta dentro do campo para voltar ao treinamento. E o meu pai tinha problema com álcool. Então, quando eu parava, às vezes, os meninos ficavam me sacaneando. Sim. Cuidado, vai bater, sai daí, tá bêbado e tal. E quando eu cheguei ali, eu lembrei dessa história nesse dia. Assim, então, eu fiquei muito emocionado pelo meu pai, que era um amor de pessoa, sabe? E eu já subi emocionado porque eu lembrei dessa história. E aí, quando o Vasco foi ganhando o jogo ali do Criciúma, no sufoco que foi, meio que veio tudo. Foram 20 anos que eu vivi ali em São Januário. Né? Dormi muitas vezes debaixo da arquibancada. Você quase se emocionou agora de novo, né? Normal. Agora tá explicado. O Raul, foi não. Isso. Mas assim, por exemplo, no último jogo do acesso contra o Ituano, me deu vontade, mas assim, eu segurei, eu me controlei um pouco mais, não tava... porque rola também uma adrenalina, uma tensão, você já estava emocionado. Se bem que eu tô zoando o Raul, o diretor, que chora, mas eu, quando fui assistir Brasil e França na final da Copa, até eu chorei. E tava, entendeu? Nem aí. É um negócio louco, né? Na hora ali, exatamente. Vem um negócio e eu chorei, tem razão. Imagina, então, você já subiu emocionado, que tem toda essa história, ex-jogador... e você, tudo bem, você não bate muito bem, mas o povo gritou muito, gente, no meu condomínio. Assustador a quantidade de vascaíno. E tu achou que tinha sido campeão, hein? Eu achei, cara, entende tudo de futebol, eu falei, gente, o Vasco tá sendo campeão? Porque já eram 3 anos, não, já eram 2 anos na Série B, né? Um time do tamanho do Vasco. Não, e é um amor, é isso, que vocês... E, assim, ele é vascaíno, né? E a torcida, para mim, foi assim... Por que assim, é emocionante? Porque a torcida do Vasco, ela é muito fiel ao time, assim.
Até hoje, ela assim. Ela tá 2 anos sofrendo ali, vai no jogo tarde pra caramba. Não, é muito legal. Isso Pô, é muito maneiro, né? Tá perdendo ou não, a pessoa tá lá. Isso eu acho Vasco muito legal do futebol. Tá dando show já há muitos Estão anos. sempre acreditando e, né? Agora, você, quando tá na rua, assim, rola ainda, sei lá, na época que você jogava, sim, acredito que um flamenguista já deve, né? Te xinga ou fala qualquer gracinha. Agora, já aconteceu? Agora, hoje assim, em dia, o que falam com você? Quem te encontra? Transformou, assim, vou falar ódio, né? Mas, assim, essa resistência em carinho, porque, assim, eu sou muito justo nos meus comentários. Não sou perfeito. Sim. Cometo muitos erros. Mas eu sou muito leal, assim, ao que eu estou vendo. Jamais eu vou ser tendencioso pro Vasco numa transmissão. Eu posso me emocionar. Sim, sim. Que foi a única vez desde que eu entrei para a comunicação. Mas os meus comentários, eles são justos. No próprio jogo do acesso do Vasco para a Série A, a gente passou o jogo inteiro falando que era verdade, que o Ituano foi melhor que o Vasco, com um jogador a menos. Sim. Então, assim, eu não vou nunca ser... E com relação ao Flamengo, foi isso. Eu sempre fui muito justo ao excelente futebol que o Flamengo praticou em 19 e praticou muitas vezes nessa temporada. Não, eu dei o exemplo do Flamengo, mas assim, botafoguense. Não, mas era o Flamengo que era a maior rivalidade mesmo, porque assim, eu fiz embaixadinha no jogo contra o Flamengo, eu pedi silêncio para a torcida. Você pediu silêncio, então, bem debochado, então tinha uma resistência. Mas hoje isso se transformou. Eu recebo muito carinho, assim, do... Você acha que você errou nesse jogo? Pedir silêncio? Tem um motivo, assim, da embaixadinha. Do silêncio... O do silêncio. Não, assim, porque assim, o que aconteceu? Uma pressão danada, deve dar uma raiva no coração. No ano anterior eu fui convidado para participar da transmissão do jogo. Eu estava na cabine. Só que eu estava lesionado pelo Vasco. E já era a minha segunda lesão grave. Eu era muito jovem. Tinha sido convocado para a seleção, não tinha me apresentado. Eu não sabia se eu ia jogar futebol da mesma forma ou não. E quando a galera do Flamengo me viu, ela começou a me xingar de bichado, podre, bichado. E eu me emocionei ali na cabine. E aquilo ali meio que foi uma gasolina para acelerar a minha recuperação. Claro, foi meio que aí, ó, voltei, entendeu? É isso. Foi isso. Então eu nem gente, na realidade, tranquilo. Eu nem ia bater o pênalti, né? Eu só bati porque o Romário tinha saído do jogo. Ele tinha sido substituído, porque ele era o primeiro batedor. Aquela assim, eu nem sabia. E ele saiu, e aí eu bati o pênalti. Aí veio na hora, sim, cara. Mas é normal. Mas hoje a galera fala o quê? Te encontrou na rua. Não fala nada. Não, a torcida do Flamengo me elogia bastante. Te elogia. Aí, pô, legal. Parabéns, cara. Tá tirando onda. Não gostava de você, mas agora te admiro. Então agora você é querido de todas as torcidas, nosso lado Vasco. Algumas xingam um pouquinho, né? Mas a do Flamengo não, cara. Do Flamengo me trata bem. Olha, que legal. Você tem um segundo time do coração? Não existe, só tem lugar para um, né? Que fala que tem segundo time. Não... É mentira? Porque não é mentira, mas, pô, não tem como ter segundo time, né? Eu falo que eu sou flamenguista, mas se você me perguntar um jogador, eu vou te falar só Gabigol. Por isso que eu não acredito nas estatísticas de número de torcedores. Porque deve ter um monte de flamenguista que nem é diferente de ter uma empatia, né, por um time. Bom, vamos falar, já que você falou aí da seleção brasileira, né, que você foi convocado. Vocês falam escalado também, né? Tá certo. Não, escalado é quando vai começar o jogo, aí tá escalado para ser titular. Então, convocado. E não pode ir por causa de uma lesão. Isso, para um atleta, né, seja ele de qual modalidade esportiva for, é um baque, é uma parada que desencadeia um monte de coisa em você. Foi a depressão. Sim. Porque você é muito jovem, todo sonho de um jogador de futebol é ser convocado, né? E você, de repente, se machuca, tem que parar de fazer o que você ama, você não pode treinar, não pode, né? Tipo, e não sei nunca mais se vou estar na seleção. Foi aí que você eu acho começou, que foi o início. Foi o início do processo de depressão. Eu acredito que sim. Você já tinha pensado em depressão? Ou era uma coisa distante? Achava, sei lá, nunca era nem... muito distante. Você estava com quantos anos? 20. Quando eu tive a lesão, 20. O que aconteceu? O Brasil perdeu a Copa de 98. É essa que eu falei, que eu chorei. E aí o Vanderlei Luxemburgo assumiu a seleção para fazer um processo de renovação. E eu já vinha de seleções de base. E eu vinha de uma disputa de mundial de seleção de juniores. E a gente tinha acabado de ser campeão da Libertadores, que é o título mais importante aqui na América do Sul. É como se fosse a Champions League. E aí a gente tinha acabado de ser campeão. 20 anos, isso aí é uma coisa muito maluca. E aí o Vanderlei fez a primeira convocação dele.
E a apresentação era na segunda-feira. A convocação foi na quinta, a apresentação era na segunda. Então, quinta, sexta, sábado, foi festa na família. Mãe, pai, todo mundo, assim, amigos. E a gente tinha um jogo no domingo contra o Cruzeiro. Inclusive, a gente tinha uma entrada de um link do Faustão, que fazer o Faustão naquela época era o máximo. O máximo, né? Então, a gente ainda tinha isso depois do jogo. Acabava o jogo, a gente subia para fazer um link para o Faustão. Um link é uma entrada ao vivo, a gente chama assim na TV, um link. Eu e o Felipe, que era meu amigo, companheiro, a gente foi convocado para fazer o link para o Faustão. Ele jogou com você desde... desde pequenininho. E aí eu tomei uma entrada que eu quebrei a perna e rompi o ligamento. O que passou? Você lembra o que passou na tua cabeça na hora que você caiu? Na hora que eu caí, eu estava com muita dor. Você nem raciocina. Muita dor. E o médico fez um movimento, que eu acho que, se eu não estiver enganado, o nome desse movimento é LACMA. Ele meio que puxa o joelho para trás e a canela para frente. Quando está solto, ele já percebe que houve ruptura do ligamento cruzado. Então, ele só espera o exame de imagem para confirmar. Ele fez esse movimento, e eu estava com muita dor, e ele fez assim, aquele sinal de substituição, ó, troca que não vai dar para ele. Quando eu vi ele fazendo, mesmo com muita dor, eu pensei, não, mamãe, eu tenho que me apresentar na seleção. A dor era insuportável, eu senti que tinha algo errado. Só que eu falei assim, não, eu quero voltar. Ele, não dá para voltar. Caramba. E aí a gente foi para o vestiário juntos. Só que naquela época os repórteres tinham muito acesso a tudo, não era uma posição restrita. Sim. Então ele foi para o vestiário comigo, colocou o gelo no meu joelho, e os roupeiros, eles usavam um radinho de pilha para ficar escutando o jogo lá de dentro. Nisso que ele sai, que o médico sai, os repórteres já botam o microfone na boca dele e perguntam. Aí você ouviu. E aí o Pedrinho, aí ele vai e fala, pela minha experiência, ele rompeu o ligamento cruzado. Nós vamos fazer os exames de imagem para confirmar ou não. Se for ruptura de ligamento cruzado, é de 6 a 8 meses parado. Quando você escutou isso? Você começou a chorar? Na rádio, aí eu comecei a chorar. Então, assim, por que eu digo que pode ter sido o início dos problemas de saúde mental? Porque eu vivi o êxtase, o céu e o inferno, numa diferença de 3 dias. E aí eu ainda fui, quando eu fui fazer o exame, eu ainda fui pensando assim, cara, eu vou pensar no pior, porque se for menos, tá bom, né? Mas eu já sei que eu estou fora da seleção, né? Eu já estava fora. E aí, quando eu fui fazer o exame, eu fui pensar assim, cara, se for ruptura de 6 a 8 meses, beleza, vamos embora. Quando eu cheguei e fiz o exame, o cara ainda tinha quebrado a minha perna, além de ter rompido o ligamento. Então, antes de eu operar o ligamento do joelho, eu tive que esperar 2 meses para o osso consolidar. Cacete, e a fisioterapia, o Big Brother tem um quarto branco, né? Não tem um quarto branco? Tem. Tinha, né? Eu não lembro agora qual é o significado do quarto branco, mas é para deixar a pessoa louca. Claro. E a fisioterapia, o departamento médico é todo branco. Só que a fisioterapia, naquela época, era muito parada. Não era igual hoje, que no primeiro dia o cara já tem atividade. Então era gelo, fica ali, gelo, fica ali. Nossa, então a galera entrava ali, fazia o que tinha que fazer de prevenção ali, ia para o campo. E eu ficava ali sozinho, cara, olhando para as paredes. Gelo, tira gelo, bota gelo, 30 minutos, espera 1 hora, 30 minutos. E eu sozinho. E aí, nesse processo de recuperação... Só que isso aconteceu 3 vezes, porque eu rompi mais 2 vezes depois do ligamento. Então, eu passei por esse processo 3 vezes. E aí, foi depois da 3ª vez que eu já estava no Palmeiras. Entendi. Então, na verdade, começou ali, né? Você acha que foi um nenhum... gatilho, você não ficou... Então, eles falam que a depressão não é nada... Pode existir algo pontual, mas normalmente é um processo. É químico que vai... E aí tem um gatilho que vai desencadear tudo isso. E aí, depois desse processo todo, eu voltei a jogar no Vasco, né? Voltei a jogar, eu fui pro Palmeiras. Aí rompi de novo no Vasco. Quanto tempo depois? Voltando da cirurgia, nem voltei a jogar. Foi quando eu tinha 6, 7 meses, né? 6, 7 meses dessa cirurgia no próprio Vasco, eu rompi de novo. Aí eu fiquei mais 1 ano e pouco. Total no Vasco ali deu uns 2 anos. Aí eu voltei a jogar, foi esse jogo da embaixadinha, do silêncio, tal. Aí o Palmeiras me comprou. Aí eu fui pro Palmeiras. Aí no final do ano no Palmeiras, eu rompi o outro ligamento. Então eu rompi 3 vezes, 2 vezes o da perna direita e 1 vez o da perna esquerda. Num período de 2, 3 anos.
E aí foi depois dessa Aí terceira... depois dessa terceira cirurgia, eu já tive um problema também. Meu pai tinha amputado a perna, minha mãe tinha tido AVC na final da Libertadores. É um monte de coisa. É um monte de coisa assim ao mesmo tempo. Que mexe com o emocional. Por isso, só que naquela época, quando eu fui diagnosticado com a depressão, na realidade foi o Vanderlei que me convocou para a seleção, ele estava no Palmeiras, ele que viu, eu já sabia que eu estava todo ferrado, não sabia o que era, porque não é tristeza, não é, quero ficar no meu cantinho, eu quero ficar quieto, não é isso. Uma procrastinação, o meu problema foi químico, assim, eu não tinha mais controle sobre os meus pensamentos. Então, assim, se eu achasse que eu estava com o dedo quebrado, e você, médico, falasse para mim, não, Pedrinho, teu dedo não está quebrado. Esquece, enquanto você não fizesse um exame, saísse a imagem, um laudo escrito que eu não estava com o dedo quebrado, eu tinha certeza que eu estava com o dedo quebrado. Ah, tá. Então ele começou a perceber nas suas atitudes. Nos meus comportamentos. Aí ele chamou a psicóloga, Suzy Fleury. E em 1 minuto de conversa, ela mandou eu tirar a roupa do treino, né, botar uma roupa normal, que ela ia me levar no psiquiatra. Foi quando ela me levou no psiquiatra e eu fui detectado com depressão profunda. E ele já entrou com uma dose máxima de 14 comprimidos e falou que se eu não tivesse uma melhora em 14, 15 dias, acho que era isso. É porque tem um tempo para o medicamento. Que ele ia ter que me internar. Então, assim, e nos primeiros dias, no primeiro dia exatamente... Nos primeiros dias, por quê? Nos primeiros dias eu tinha resistência a tomar o remédio. Eu ficava assim, como é que o remédio vai fazer eu parar de chorar? Vai fazer eu parar de pensar? Porque eu não tinha conhecimento. Sim. E aí, quando eu tomei a primeira vez o remédio, ele sempre me falou assim, você toma quando você já tiver feito tudo. É na hora de dormir, porque o remédio é muito forte. E aí você parou nesse período, esses 14 dias? Eu estava machucado do joelho. Eu estava machucado do joelho, estava no processo de recuperação. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade de tomar comprimido na época. Eu tomava aí ficava... Foi 14, então? Nossa. 14 demorava um tempo. E o remédio era muito forte. Eu estava sentado na cama assim, com o remédio na cabeceira. Então você tomava 7 e aí caía já dormindo. Então, eu tomei 9 e caí para trás e eu vi que faltavam ainda 5 comprimidos, né? No dia seguinte, de tão forte que o remédio era. E aí eu comecei a tomar, mesmo sem acreditar, comecei a tomar os remédios. Você já era casada? Já. Aí eu comecei a tomar e estava num processo de recuperação ainda do joelho. E aí eu voltei a jogar. Até então, só quem sabia era a comissão técnica e o departamento de gestão esportiva do Palmeiras. Uhum. Ninguém sabia. Meus companheiros, imprensa, ninguém sabia. Se eles tivessem alguma informação, ninguém me falou assim. Poderia ter um bochicho, mas assim, de uma forma geral, ninguém sabia. E aí eu voltei para o processo, tal. Aí eu estou querendo encurtar a história, senão ela é muito comprida. Quando eu já estava num processo de desmame, tal, de diminuir, eu já estava me sentindo bem melhor, eu voltei a jogar. Para eu voltar a jogar, o Palmeiras contratou um laboratório para fazer os exames, para ver se aqueles medicamentos eram doping ou não. E aí eu fiz os exames no treino, tá liberado, não é doping, pode ir para o jogo. Fui para o jogo. No primeiro jogo eu fui sorteado, porque sorteio assim, foi sorteado qual o número? 10 e o 7. Aí vai o 10 e o 7 do Palmeiras e o 10 e o 7 do adversário. Então, você foi pego no doping? Eu fui sorteado no doping. Aí fui lá, fiz o xixizinho e tal, beleza. E o resultado saía dali a 2 rodadas, 3 rodadas. Eu estava na concentração para outro jogo já, 2 rodadas depois. E aí você foi pego? Aí o diretor entra no quarto e fala, Pedrinho, você foi pego no doping. Eu falei, como? Eu não uso droga, eu não uso nada. Ele, não, com medicamento. Eu falei, cara, mas a gente não fez o exame, não está liberado. Mas deu algum problema. Eu saí dali, ele já tinha marcado uma coletiva de imprensa. Gente, estava numa maré aí difícil. E eu não sabia nem falar sobre depressão. E ninguém sabia. E você, imagine, como é que você fala de depressão no meio do futebol? Que, para mim, depressão era palhaçada, fraqueza, frescura, isso que o povo frescura. Fala, força de vontade. E o futebol na época, então hoje está muito mais... Hoje já está muito mais legal, mas na época era problemas de saúde mental hoje são, né? Na época era um machismo do caramba. Como é que eu vou, um homem, falar que está com depressão? Sobre isso. E aí, quando eu entrei no centro de treinamento do Palmeiras, centenas de repórteres falando sobre depressão. E eu não sabia nem o que falar. E aí eu tive que começar a participar de programas de entretenimento para falar de depressão, cara. Então eu fiquei muito exposto, assim.
hoje eu sou mais tranquilo para falar sobre esse assunto. Sinto um pouquinho de vergonha, mas eu sei mas que... você não tem que ter vergonha nenhuma. mas assim, eu sinto mais tranquilidade para falar, porque toda vez que eu falo, eu recebo mensagens importantes. A quantidade de gente que você pessoas. ajuda, atletas, eu percebi então... isso na pandemia, quando eu fiz uma live no mês da depressão. O Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo. E uma mensagem me mexeu muito comigo, assim, de um menino falando que o pai tinha perdido o emprego e ele estava muito abalado emocionalmente, não estava conseguindo mais pagar a escola particular do filho, botou o filho para a escola pública e tal, e o pai se suicidou. Então, assim, eu falei, caraca, e o moleque estava mal pra caraca. E quando eu fiz a live, o moleque falou que foi um combustível para ele reagir. Então, assim, eu vi que é a importância. Só que, assim, é difícil, não é fácil. E você assim, nunca mais teve episódios de depressão? Não, e aí ainda teve um outro problema, porque eu jogava, treinava e estava me sentindo muito cansado, assim. E eu pedia eu sempre fui muito profissional, e pedia para treinar mais. E o preparador físico, Pedrinho, cara, você está treinando no limite. Eu falei, cara, mas eu estou muito cansado, Aí, quando eu cheguei em casa um dia, eu falei, cara, são os remédios. E aí foi uma decisão errada, mas que graças a Deus eu não tive dano. Eu falei, cara, eu não vou tomar mais o remédio. Você nunca mais teve nenhuma recaída? Não, nada... assim, eu ainda estava tomando 7 comprimidos. Não, sim, mas aí eu falei, a partir de hoje ou eu jogo bola ou eu cuido da depressão. As duas coisas não dá. Não dá. Você sabe que a atividade física, né? Porque ajuda. Para tratar a depressão... Aí eu fui e parei. E comecei a enganar a minha família. Assim, eu rasgava o número de comprimidos certos, jogava no lixo, eu jogava na privada, ia disfarçando, porque todo mundo acompanhava. E parei de tomar. E demora um tempo, porque eu estava ali muitos anos tomando. E aí eu comecei, depois de um tempo, a ter uma melhora física, né? E graças a Deus, assim, apesar de uma atitude errada, que não é indicada para ninguém, mas graças a Deus, assim, eu nunca mais botei um comprimido na boca desde esse dia, assim. Mas também, se precisar, né? Se precisar, espero que não, porque assim, se você me perguntar, Pedrinho, se você tivesse que escolher uma coisa ruim agora, as 3 lesões que você teve, você não participar das Olimpíadas, da Copa do Mundo ou a depressão, o que você escolhe? Eu escolho as 3 lesões, ficar fora da Copa, ficar fora das Olimpíadas e não ter depressão. É muito difícil. Só quem passa sabe. É porque é uma parada muito... Não adianta falar. Mas quem está ouvindo a gente, assistindo e já passou, sabe. E é isso, tem que tratar terapia, medicamento, não pode ter esse preconceito em tomar remédio. E a atividade física é muito importante. Então, assim, quando agora, né, até para deixar o assunto um pouco mais leve, que a gente, né, é tão importante falar disso, mas é um assunto... Você fazia atividade física todo dia, né, como atleta. Quando você parou de jogar futebol, né, aposentou, você conseguiu manter sua rotina, e é muito importante isso, né? Porque envelhecer, a gente tem que envelhecer com saúde, né? Então, assim, você sempre foi um cara que cuidou muito, e tem gente que quando para, acaba tendo um ganho, né, de peso, porque para de treinar diariamente. Você continuou, você está super bem, né? Você toma um negocinho aí, não? Não. Ah, moleque! Toma! Reposição hormonal. Adoro! O povo adora mandar esse. Não, reposição hormonal. Não, mas Mas você está muito bem. Você come bem, treina bem. Desde que parou, você... Eu sempre treinei muito como atleta. Sempre fui muito disciplinado. Muito. Quando eu parei, eu acho que também teve uma questão mental nesse comportamento de querer ficar mais forte e tal. Porque meu nome era magrinho, né? Meu nome é Pedro. E quando eu comecei a ter as lesões, que eu ia ter um enfrentamento, e normalmente assim, eu tinha um destaque legal nas equipes que eu jogava, então quando eu ia jogar no campo adversário, a torcida adversária pegava um pouquinho no meu pé. Então, normalmente, quando eu ia jogar, as pessoas começavam a falar podrinho, porque eu sou conhecido como Pedrinho, né? Sim. Então fazia podrinho de podre. E eu acho que de tanto ouvir isso, né? E das lesões, eu lia muito a forma agressiva com que a imprensa me tratava, de forma desrespeitosa, chamando de podre, de bichado, de fraco, de cristal, que quebra a tua. Eu acho que isso foi indo lá no fundo, sabe? Então, assim, por isso eu acho que entrou a questão da reposição hormonal, de querer ficar mais forte, de treinar mais. Além de eu ser disciplinado, eu acho que tem alguma coisa aí de
Sim. de lastro, assim, de tanta coisa ruim que eu ouvi, né? E a minha força é porque, assim, depressão, as pessoas acham que é fraqueza. Na realidade, não é. No meu caso, fazendo uma leitura de tudo que aconteceu comigo desde a minha infância, é muito pelo contrário. Porque desde 6 anos, eu fui acumulando e sustentando diversas coisas muito duras e pesadas, sem abrir minha boca. Sem reclamar, muito sem falar. Né? Eu sou muito fechado mesmo. Sem reclamar, sem falar com ninguém. Então, eu fui acumulando, até explodir. Claro. Então, na realidade, as pessoas, de repente, que não têm depressão, elas não têm porque elas conseguem botar tudo para fora o tempo inteiro. Eu não, eu fui sustentando tudo isso. E muito jovem, né? Sim. E uma hora dá ruim. Então, claro. assim, é muito mais, eu acho que é muito mais força do que, na realidade, fraqueza. Porque, assim, no meu caso, especificamente, eu não precisava de psicólogo nem de terapia, que é super indicado. No meu caso, já foi no limite. Eu já tive que entrar com a questão química, né? Eu tive que entrar com medicamento. Eu não precisei de uma terapia. Não tinha. A assim, terapia, né, não ia me solucionar naquele momento. Digo, muita gente, medicamento com terapia, sim, né? Os dois juntos. Porque tem gente que os problemas são diferentes. E atividade física, hoje em dia, respiração. Atividade, para mim, é tudo física. Então, você faz desde que parou? Eu passo 4, 5 horas, não na realidade 4, 5 horas malhando. Mas eu passo 5 horas, 4 horas dentro da academia, eu chego, às vezes tomo café, converso com meus amigos, com a resenha. Eu odeio quem fala resenha. Não, mas resenha não na hora de malhar. No pré. Não, então, mas vamos lá. O que você faz diariamente? Eu acordo. Musculação, corro 1, 2 vezes por semana. Já fiz crossfit antes. E aí agora eu ganho de massa. Mas você não corre hoje em dia? Porque você corria muito, né? Corria muito. Mas só 2 vezes na semana? Corro 2 vezes e com uma intensidade menor, porque assim, senão eu emagreço muito, né? E muita musculação? Muita musculação. Você já treinou com o Xande? Já, Xande é fenômeno. Seu amigo há quantos anos? Há muitos anos. Xande foi no meu jogo de despedida, né? E é um cara, assim, excepcional. Ele é. Além de um profissional de altíssima qualidade, um ser humano, Ele tinha que estar aqui, mas ele está curtindo, agora o Xande está... Onde que ele está, gente? Tá com... Onde é que ele está, Tá com o bolso cheio. Onde é que ele está? Maragogi? Xande ficou milionário hoje. E a gente falando que jogador ganha bem, né, gente? O negócio de ser professor de musculação. Xande da Maragogi. E vem cá, quando que veio... então você malha, todo dia? Todo dia, final de semana também? Todo dia, Come bem? Você falou quando chegou aqui que come chocolate. Chocolate. Não, mas... chocolate. Não, me alimento bem. Mas assim, café da manhã, rapidamente. Rapidamente. Pão, ovo. 2 fatias de pão com queijo Minas Light. 5 ovos só com 2 gemas, 5 claras. Tá quase igual a Graciana no ovo, vai. 2 bananas amassadas com pasta de amendoim. Come pra caramba, hein? E mel, com um pouquinho de whey. Que é isso, rapaz? Eu acho que a maior refeição. Comida, arroz, feijão. Aí depois do treino, whey protein de novo, segunda vez. Aí almoço, quando eu consigo almoçar, porque às vezes o programa é nesse horário aí eu não como nada, eu só tomo whey e como uma barrinha. Aí treino à tarde, aí antes do treino eu faço um lanche, não consigo almoçar, que acaba o programa mais ou menos 3h30, dou uma lanchada. Aí depois do treino, pela terceira vez, o whey. Aí à noite eu janto. E aí cai no chocolate? Chocolate final de semana. Só final de semana? Que disciplina. Mas vinho eu tomo. Vinho eu tomo bastante. Mas final de semana. Só final de semana. Final de semana pode tudo e não malha. Entendi. Aí por isso que tem uma reposiçãozinha hormonal pra manter. 45. Não, mas você tá bem, mas tá muito bem. 45. Quando que veio o teu auge? Com que idade você tava? Que foi o auge do sucesso, a fama de jogador, que você chegava nos lugares e todo fechava mundo a loja de shopping. Pedrinho. Com quantos anos? Com 21. 21, você já estava casado, que com 20 você falou que estava casado? 21, foi 21. Foi em 98, Libertadores. Você deu uma pirada? Não, de verdade. Você casou com quantos anos? Casei cedo, casei em 2000, com 23. Você casou com 23, mas com 21, quando você ficou muito famoso, você já estava com a sua esposa hoje? Já. Namorava, desde pequeno. Qual o nome dela? Marcela. Marcela, você está com ela, então, desde pequena é ótimo. Começou a namorar quantos anos, menino? 17. Que é isso? Você está com Marcela desde os 17?
Marcelo, minha amiga, pode dar um pé na bunda já. Eu tenho certeza que você tá melhor que ele. Mas calma aí, então. Então, já que você namorava, você pode falar a verdade. Por que jogador de futebol, olha nos meus olhos, tem fama de mulherengo, e aí trai a mulher? No caso, se você era namorada, você pode falar. Você já traiu ela? Não, lógico que não. Não, eu acredito. Eu acredito que assim. Não, mas por que dá essa pirada? É quando chega a fama, porque muita gente pira, na verdade, com fama não só jogador de futebol. Vamos falar a verdade, as pessoas ficam loucas. Eu acho que vem muito mais da molecada que não tem um relacionamento sério e consegue a fama sem um relacionamento sério. Por quê? Antes de entender. Porque ele tá num relacionamento qualquer? Ou... porque ele vem de uma classe onde ele não é visto pela sociedade. Não, mas tem vários jogadores casados. Isso, mas aí já vem com lastro desde cedo, né? Isso é caráter, né, gente? Ele constrói um hábito ruim desde... Horrível de sim. Então, assim, o que eu acho... É difícil falar um ponto que acontece, mas o que eu imagino que seja. Ele vem de uma classe social muito abaixo, onde ele não é visto pela sociedade. Entendi. Tá? Claro, e aí... Aí, do nada. Todo mundo do nada, entre aspas, né? Porque ele está ali perto, fazendo um processo. Mas aí ele transforma a vida dele. Quando ele sobe para o profissional, ele sai de um salário e vai para um salário muito alto. Aí ele começa a ter um carro importado e todo mundo olha para ele, todo mundo deseja, para você ter esse equilíbrio. Se você não tem uma estrutura... Não, em tudo, não é só jogador, não. Eu brinquei com jogador de futebol, mas é tudo, gente. O que mais tem? A gente que dá uma pirada no geral, até de ser arrogante, né? Sim, isso. Tratar os outros a arrogância diferentes. É muito ruim, né? Muita gente. Nossa, arrogância é Mas uma você acha que você pirou em alguma coisa? Em nenhum momento você deu uma subida assim na cabeça? Não, a fama me rapidamente, subia. assim, de caramba, não, eu sou o Pedrinho, de repente não. Não, então, o que eu falo é o seguinte, a gente tem um trilho para progredir. Normalmente, quando você fica muito famoso e começa a ganhar muito dinheiro, normalmente você dá uma deslizada para fora do trilho. Não com relação à mulher, com relação a tudo. Claro. Pô, caraca, deslumbrei, tô comprando um carro que não era para comprar. Por exemplo, eu comprei uma Cherokee e não tinha garagem para botar. É mesmo? É. Ih, deu uma surtada aí, hein? Porque na época o carro era Cherokee e Mitsubishi, lembra? Sim. Eclipse. Caramba. Era carro de jogador. Eu comprei uma Cherokee. E não tinha garagem, pô. Parava no vizinho. Você agia sem pensar. Então, assim, o meu sair do trilho, o meu deslumbrar foi isso. Caramba. Só que rapidamente eu percebia que tinha feito algo errado. Eu voltava pro trilho. O problema é que a galera começa a ganhar muito dinheiro e ela quer passar mais tempo fora do trilho. Sim. E de vez em quando volta pro trilho. E é o inverso. Eu acho que o sair é muito normal. O sair que eu digo do trilho é muito normal, porque assim, é uma mudança muito... E muito jovem. E a gente exige do jogador um equilíbrio emocional que ele não é preparado para isso. Eu nunca fui preparado para assim, ó, tu vai ficar rico, tu vai essa cobrança. Tu vai pro estádio, a torcida inteira vai te xingar, mas tu tem que ter equilíbrio para aguentar a pressão. Cara, ninguém é treinado para... Você é treinado se você for num estádio agora e 40 mil pessoas ficar te xingando. Não, tá maluco. Eu vou manter um equilíbrio emocional e vou ter uma conduta... Não, a gente não é treinado para isso. E as a gente pessoas não se colocam no lugar do outro, não tem empatia. A gente é treinado para jogar futebol. Entendeu? A gente não é treinado para aguentar uma pressão de 40 mil pessoas, de você ligar a televisão e o cara tá falando que você não joga nada. Sim. Então, assim... Não, ainda bem que você voltou pro trilho. Você ganhou muito dinheiro? Fala a verdade. Legal. Ganhou bem, né? Ganhei. Conseguiu guardar? Guardei. Porque voltou pro trilho. Podia ter dado na pirada. Na realidade, eu nem saía do trilho, eu só pisava fora do trilho, assim. Comprava um carro, não tinha garagem, mas tudo bem. Gente, e agora? Há quantos anos você tá? Não, você foi auxiliar técnico, né? E aí... Foi rápido. Na realidade, eu tô como comentarista na Globo desde 19, eu acho. 2019, 2021, 3 anos. Um ex-atleta, né, de jogador de futebol, o que ele pode ser relacionado a futebol, né? Ou comentarista, ou, né, o técnico, diretor executivo, até presidente de um clube. E como é que você foi parar como comentarista na área de comunicação? Quando eu parei de jogar, eu passei quase um ano inteiro assim, curtindo pra caramba, viajando, enfim. Deu uma relaxada, férias um pouco. E depois eu falei assim, cara, eu tenho que me preparar, assim, tudo dentro da área esportiva. Então, eu fiz os 2 cursos de treinador da CBF, fiz a licença B e a licença A. Fiz um curso de jornalismo da Vanessa Rich. Você já pensou em IBMEC. Não, porque eu quis pegar muitas áreas, aumentar o leque. E fiz o de gestão esportiva da CBF também.
porque eu nunca quis usar o nome para nada, eu quis estar minimamente preparado. Claro. Eu pensei, cara, eu só tenho o 2º grau completo. Se eu passar 5 anos fazendo uma faculdade, não vai dar tempo. Então, eu tenho que ir tiro curto, vou fazer os cursos. E aí, eu estava indo para um programa da ESPN, gravar o Bola da Vez, um programa, um quadro que tem lá. Nisso, toca o meu telefone. Eu estava chegando na ESPN para gravar um programa, não era contratado nada, para participar de um programa lá. E aí, a Paula Pitanga, um grande beijo para a Paulinha, que não está mais com a gente lá. Toca o meu telefone, era ela. Pedrinho, tal, tudo bem? Aqui é a Paula, trabalho no Sport TV, Globo e tal. Eu queria conversar com você, você pode falar um minutinho? Eu falei, Paula, eu estou chegando agora na ESPN para gravar o Bola da Vez. Quando terminar, assim, o meu voo é hoje à noite mesmo, eu te ligo. Não, meu voo era no outro dia. Quando acabar o programa, eu estiver indo pro hotel, eu te ligo e a gente conversa. Não, tu tá chegando aonde? Eu falei, não, então... Tu tá onde agora? Eu falei, tô dentro do Uber. Então, saí do Uber, tu me liga. Eu vou falar. Porque ela ficou com medo de eu participar do programa. Sim, e receber um convite da ESPN. E aí eu saí do Uber, liguei para ela, ela já fez o convite, já falou os valores. E aí eu já participei do programa, voltei para o Rio, já encontrei com ela. E aí a gente já fechou. E aí eu comecei na comunicação. E, assim, você tá amando? Foram 2 anos consecutivos que eu ganhei de melhor comentarista esportivo na categoria ex-atleta. Não quero saber o que o povo tá achando de você, quero saber se você está muito feliz. Eu gosto, né? Eu gosto pra caramba, assim. É difícil, assim, não é fácil, né? Porque, assim, não é molezinha. Não é fácil porque, assim, quando você tá ali comentarista, você acaba sendo um julgador de... Exatamente, dali do talento dos outros. Talento você já esteve no outro lado. Fogo. E parece que a gente que está comentando tem solução para todos os problemas das equipes que estão jogando. E na realidade isso é muito cuidado, tem que ter muito cuidado, né, para não passar uma soberba. Algum jogador já ficou chateado com você, sei lá, meio que te mandou uma mensagem depois, pô, Pedrinho. Cara, assim, se ficou, Luísa, eu não soube. Tá. Mas assim, o retorno que eu tenho deles é muito legal, porque eu sofri na pele injustiças de comentários agressivos. Então, isso que eu acho que é bom. Na verdade, te deu uma bagagem até para ter mais um cuidado ali. Então, né? assim, eu posso achar um jogador que ele seja muito ruim tecnicamente, mas jamais eu vou falar que ele é ruim tecnicamente. Quem é ruim? Não, eu posso falar que ele tem um pouco mais de dificuldade e tal. Eu sempre arrumo um jeitinho para ser respeitoso. Agora eu vou prestar atenção nos seus comentários. Quando ele falar que fulano tem dificuldade, eu vou falar fulano é ruim técnica. Né? Não, mas é muito legal isso, né? E você tá amarradão, então? Eu gosto, né? Tá muito animado para a Copa, para ir? Para a Copa eu tô. Gente, é a primeira, né? É a segunda, na realidade. Eu fiz uma na Band, né? Em 2014, aqui do Brasil. A gente só leva em consideração... Não, mas assim... Mas vai ser diferente, na verdade. Porque eu vou cobrir a seleção brasileira, né? Lá você não... Não, lá eu fiz jogos um pouco mais abaixo e tal. E agora, assim, a seleção brasileira é uma responsabilidade... Agora, o bom é que é uma responsa danada, mas... Todo mundo tá torcendo pelo Brasil, entendeu? Sim. Não tem torcida para ir contra, né, vocês, assim, tipo, ficar chateado. Tá todo mundo junto, então vocês podem, inclusive, mostrar a emoção, que é aquilo, quando o Galvão grita, entendeu? Ele meio que grita por todos os brasileiros, pô. Eu acho assim, cara, a gente muito tempo se distanciou da seleção porque a dinâmica do futebol mudou, né? Sim. Antigamente, os jogadores permaneciam muito mais tempo no Brasil. E aí criava um vínculo. Hoje vai todo mundo embora muito cedo. Eu estava vendo vários, né? Mas eu acho que você vai concordar no meu raciocínio. Na minha época, para a gente ir para a Europa, a gente tinha que aparecer na seleção. Porque era uma das únicas formas que os clubes europeus... Os gringos te enxergavam, né? Te viam. Tinham como enxergar a gente. E hoje, muita gente fala que esses caras que estão na Europa, eles não têm vontade de jogar na seleção. E eu acho isso uma falácia. Porque, na realidade, eles não precisam da seleção para nada. Então, para mim, eles têm muito mais amor do que muitos que jogavam... Maneiro você jogar na seleção. Por isso que eu estou te falando. Por que a gente vai falar? Olha só, o Neymar vem para a seleção. Você já viu o quanto ele é criticado? Sim. Qual o benefício? Ele não ganha nada com a seleção com relação financeira. Nada. Nada. Financeiramente ele não ganha nada. É amor mesmo. Cara, qual o benefício que ele tem? Ele poderia muito bem falar assim, pô, já que vocês estão me criticando tanto... vou dizer não. Eu devo estar atrapalhando a seleção, então eu vou dizer não. Mas vem cá, todo mundo pode dizer não, Pode.
Gente, já aconteceu? Já, pô. Mentira. Quem disse não já? Que eu lembro, o Famoso. Serginho do Milan falou É? que não queria ser mais convocado. Não, de ser convocado, assim, depois de dizer não. Tipo, Não, agora. ele falou, não quero mais ser convocado pela seleção brasileira. Tipo isso. Mas já tinham falado o nome dele? Como o Tite Ele falou. já fazia aí... parte. Não, ele já fez parte da seleção e já falou. Mas eu acho que era por insatisfação de não merecer, não ter um reconhecimento que ele merecia, que ele Entendi. jogava muito. Aí foi mais ou menos isso. Mas eu digo assim, não estou falando que quem joga hoje na seleção ame mais a seleção. Eu só não posso aceitar que os caras falem que esses jogadores não têm amor para a seleção. Sendo que eles ganham muito dinheiro lá, eles não precisam da seleção para nada, que eu estou falando, a não ser de jogar por amor. Claro. Entendeu? Porque a gente viu a convocação na semana passada da seleção brasileira, a emoção dos caras recebendo. Gente, é muito bonito de ver. É emocionante. Porque, cara, o moleque lembra, a maioria era muito pobre, né? O moleque lembra lá do início, a dificuldade que ele teve com o pai ou com o avô, financeira, como é que ele ia pro treino. Tudo isso passa naquele minuto que o cara fala o nome dele, pô. Entendeu? Uhum. Então, assim, e se você... Pode ter certeza, Luísa, a galera sempre usa a maioria como termo, né? A maioria do não sei o que não presta. É o contrário. A maioria presta. A maioria dos jogadores prestam. Claro que presta. A maioria dos jornalistas prestam. A maioria dos médicos prestam. A maioria presta. A gente tem que parar com isso, que a maioria dos jogadores, desses caras muito bem-sucedidos, o que eles fazem pela sociedade, pelas crianças... gente, um monte de trabalho social. O que o Neymar fez na pandemia, onde a galera teve que parar, ele tinha um custo quase de, acho que, 1 milhão por mês, ele bancou tudo, não deixou de pagar um funcionário. O que ele ajuda das crianças... Pô, cara, esses caras ajudam muita gente. E que era as um pessoas dever, que era um dever público e não é, entendeu? Não, e não falam, né? Quem ajuda mesmo acaba nem falando, porque né, gente? senão você parece tá aqui que você contando está pra eles, fazendo exatamente. caridade para se beneficiar, entendeu? Gente, que delícia conversar com você. A gente podia ficar falando mais Muita aqui, coisa, né? Vamos mandar um beijo pra Marcela? Vamos. Que Marcela pode ficar boladona com a minha Não, pergunta, vai não? esquece, não, claro Marcela que não. faz o que da vida? Ela tá fazendo odonto agora. Ah, é? É. Por isso você tá com esse belo sorriso? Não, esse aqui não foi dela ainda, não. Marcela, um beijo, hein, minha linda. A próxima vez você vem com ele, porque ele vai ter que voltar aqui pro Xande estar aqui, porque o Xande... o Xande vacilou, vai né, falar cara? algumas coisas aí sobre você Xande- que eu não Xande é consegui sangue tirar bom. ainda. O Xande conseguiu em São Januário ver o meu jogo de despedida. Ele Quando que é que você vai treinar de novo aqui, que eu quero ver o teu treino? Cara, na realidade eu fujo dele um pouquinho, né? Você fica com medo, né? Fico com medo Eu dele. tive a honra dele me dar um treino, tá? Porque ele não Que me é dá, um privilégio, né? Então, não dá treino pra qualquer dá, um, não. Então, né? mas por que ele dá pra você? Não, pra Porque mim, você é o raramente ele Pedrinho. deu. É, eu falei pra ele, quando eu Aqui ele tiver... ainda não me deu, pra você ver. Ah, então vamos marcar juntos? Vamos, não, mas tu tá vambora. muito forte, eu sou Não, fraca. mas eu pego um pouco Marcela peso. treina? Treina. Então eu treino com o Marcelo, Esse você volume treina com o aqui Xande. é muito mais da reposição do que de peso que eu pego. Ah, moleque, eu gosto que assume, é isso. Entendeu? Depois eu vou pegar o telefone do teu médico. Pedrinho, muito Obrigado, obrigada. Luiz. Boa viagem. Obrigado. Arrebenta. Vamos Valeu. estar todos, ó, te aplaudindo. Muito obrigado. Você é muito bom no que faz. Pô, obrigado. Em tudo que você já fez, né? Muito obrigado bom, pelo parabéns. carinho. Vamos tentar marcar uma próxima com o Xande. Vamos. Gente, ó, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui. Façam como a doutora Fernanda Bessa, olha aí, ó. Tratamento hormonal. Fiquei aqui na doutora Fernanda. E olha aqui, e patrocinem a gente. Foi um prazer. Beijo, beijo. Beijo, galera. E nos vemos semana que vem.